Porque o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, ele vai herdar 344 processos que estavam sob análise da ministra Rosa Weber. De acordo com a corte, essas ações que o magistrado vai cuidar são referentes a temas espinhosos, que envolvem inclusive Jair Bolsonaro, como a gestão da pandemia de Covid, entre outros. Além do ex-presidente Flávio Eduardo Bolsonaro, também os deputados Carlos Jordi, Bia Kicis e Carla Zambelli, e os ex-ministros Onyx Lorenzoni e Osmar Terra também estão arrolados na ação que Dino vai herdar. É importante a gente trazer também esses aspectos para a análise dos nossos comentaristas. José Maria Trindade, mais de 340 processos serão herdados por Flávio Dino, de Rosa Weber, que se aposentou em outubro. Ações importantes, hein? CPI da Covid, tem o indulto natalino também, aborto. O que a gente pode esperar, Zé? Isso já estava previsto, né? É tradição no Supremo, herda o gabinete e junto com o gabinete vem algumas atribuições do ministro que se aposentou e o estoque de processos. Esses processos já estão analisados ali pelos juízes auxiliares, lembrando que um ministro do Supremo, ele não faz julgamento, ele não tem tempo. Existem várias outras ações do ministro do Supremo do que elaborar aqueles demorados vetos, ele ficaria só fazendo isso. Mas ele orienta os juízes, olha, isso aqui é isso. Ou alguns gabinetes, a confiança é tanta que os juízes auxiliares, que são vários, já sabem o pensamento, a linha do chefe, do titular, que afinal ele é o responsável pelo voto, pela decisão. Na verdade, eu nem gosto muito de falar voto do Supremo, porque voto é coisa de Congresso. Do Supremo é sentença, né? Então parece um voto, mas na verdade é um voto sentença, aquilo ali. Então é natural que se herde todo o processo, inclusive os funcionários. E ele, se quiser, vai trocando os funcionários do gabinete com o passar do tempo. Geralmente ficam os mesmos funcionários, né? E os mais próximos ali que são trocados. Hoje o Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, foi ao Supremo, se encontrou com o ministro Luiz Roberto Barroso, conversaram lá e a posse está marcada para fevereiro, vai sair a publicação, o presidente Lula vai publicar lá a nomeação de Flávio Dino, a nomeação, depois da aprovação no Congresso, e a posse fica lá para fevereiro. É que agora o Congresso está em recesso, Supremo também, então haverá um vácuo aqui na capital federal. Então, natural que se herde esses processos. Só que é o seguinte, na época, o futuro ministro do Supremo, Flávio Dino, era político. E como político, se discute política. E ele se considerava um vingador. Ele diz que vai tirar a roupa do vingador. Espero mesmo que ele guarde, arquive essa roupa de vingador e vista a toga importantíssima do Supremo Tribunal Federal. Ela é o símbolo de imparcialidade, né? Agora você, Roberto Mota. Mota pediu para eu reservar um tempinho para que ele fizesse algumas ponderações em relação à sabatina com Flávio Dino. Mota, chegou o momento. O que você pode contribuir nesse debate, nessa análise, mas eu vou pedir também para você tecer algum comentário sobre o que esperar das atribuições de Flávio Dino como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele que vai herdar casos que, de certa maneira, ele teve algum tipo de conexão por ter sido governador e também ministro da Justiça. O fato dele ter passado pelo governo vai criar implicações nessas futuras análises? É inevitável que isso seja considerado, Daniel. Eu vou me remeter aqui eu acho que foi a última fala da sessão de ontem do senador Carlos Portinho, e o senador mencionou que o sabatinado, ele tinha sido eleito senador, mas nunca tinha sentado na cadeira e senador é do Legislativo. E aí, imediatamente, ele foi nomeado ministro, que é um cargo no Executivo. E ele estava sendo sabatinado e foi aprovado para um cargo na mais alta corte do Judiciário, ou seja, Executivo, Legislativo e Judiciário. Teve até um senador, eu não me lembro quem foi, que leu um trecho de Montesquieu, Montesquieu foi o pensador francês a quem se atribui essa criação da divisão dos três poderes em uma república.
Então as coisas ficam muito confusas. Eu tenho que dizer que eu sou um mero engenheiro, com mestrado em administração de empresas, não sou jurídico, não sou jurista. Mas me causa um estranhamento essa história de herdou os processos, né? Herdou o gabinete. Parece que a gente está falando de capitania hereditária, né? Eu achei que isso fosse a parte do Estado, que como é que é aquele princípio básico da administração pública, impessoalidade, não é isso? Tem vários princípios assim que regem a administração pública, então me causa estranhamento essa história de herdou os processos, herdou o gabinete. Na minha ingenuidade democrática, eu imaginei que não existisse isso, né? Que houvesse algum mecanismo para que isso se distribuísse de forma mais ou menos aleatória e não como uma espécie de herança. Eu vou encerrar o meu comentário dizendo o seguinte, eu concordo em parte com o Beraldo, quando ele diz que não foi uma sabatina. Eu também acho que não foi uma sabatina, mas por motivos diferentes. Eu acho que existia fartura de material para que qualquer senador medianamente informado já chegasse ali com o seu voto decidido. Porque não se tratava, né, pelo menos um dos dois sabatinados de ontem, não era exatamente uma pessoa discreta, desconhecida, de perfil modesto, né? Pelo contrário, uma pessoa que, pelo menos desde janeiro, está quase todo dia nas notícias. Então, qualquer pessoa que acompanha, por exemplo, o Pingos nos Is, teria, qualquer senador, e tem vários que acompanham o Pingos nos Is, que eu sei, o senador que acompanha chega lá já com voto pronto. Agora, eu achei o comportamento de alguns senadores ontem inexplicável. Para mim, mostrou que eles não entendem ainda qual é a forma correta de enfrentar os seus adversários da esquerda. Me surpreendeu ver vários senadores da oposição começarem a sua fala com extensos elogios ao adversário, né? Supostamente ao adversário, cuja nomeação eles estavam tentando impedir. Eu nunca vi você entrar na guerra política elogiando o seu adversário. E aí eu fiz a seguinte reflexão. Imaginem se ontem fosse um sabatinado conservador, de direita, religioso, sendo sabatinado pelo Senado. Vocês imaginam qual seria a atitude dos senadores de esquerda? Vocês acham que os senadores de esquerda iam começar as suas colocações, os seus votos, fazendo extensos elogios à experiência, ao saber, ao conhecimento de um sabatinado conservador? Bom exercício esse, trazido pelo Roberto Mota. Mota, só relembrando, o senador que fez a menção a Montesquieu no texto da separação dos três poderes foi o Alan Rick, do União Brasil, do estado do Acre. Depois, inclusive, teve uma interação com o ministro Flávio Dino. Agora eu vou trazer o Cristiano Beraldo para a discussão. Beraldo, queria pedir sua análise sobre os processos que serão herdados por Flávio Dino. Acredita que ele poderá em algum momento se declarar impedido em alguma ação por possível conflito de interesses ou por ter participado de alguma parte do processo estando do outro lado do balcão? Olha, isso não tem sido a prática que a gente vê acontecer na Corte Superior. E isso é um dos elementos que me leva a ter hoje um senso de justiça quase que imperceptível no Brasil. A gente sabe que o comportamento de alguns juízes, alguns ministros, tem sido no sentido de decidirem conforme uma militância, conforme, às vezes, até interesses, outros que não aquilo que está no processo. Volto a lembrar aqui o episódio em que familiares foram autorizados a advogar em causas que estão correndo nas cortes, aonde os seus familiares importantes atuam como julgadores, como ministros julgadores. Isso, para mim, deturpa por completo qualquer
possibilidade da gente ver aquela justiça cega, aquela que não olha a pessoa e o indivíduo, mas olha apenas a lei. Aqueles que estão ali deveriam simplesmente olhar a lei, falar pouco, se manifestar nos autos, acabar com essa história de ficar na TV Justiça lacrando para fazer recorte e colocar em rede social. Isso deturpa todo o processo da justiça. E por isso que nós estamos com o Brasil aonde estamos hoje. As pessoas de bem, elas simplesmente param de acreditar na justiça. E aí os marginais deitam e rola. O Brasil está dominado pelos marginais. A gente vê isso nas ruas do Rio de Janeiro, a gente vê isso nas ruas de São Paulo, de tantas outras cidades no Brasil, e tem um motivo. O motivo é que as pessoas não estão acreditando na justiça. Então, terá Flávio Dino esse comportamento grandioso de realmente seguir a lei de forma cega, de se declarar impedido naqueles temas que ele, porventura, tenha participado em algum dos polos da ação? Olha, deveria, mas eu acredito que isso acontecerá? Não acredito que ele será rígido nesse tipo de postura em todos os casos que chegarem às suas mãos.